Bem ali da boca do mato sai uma estrada que chega nem sabe Deus onde. Sem parar, parece quase nada, desprezada, torta e tão complicada de se andar. Entrei por esse caminho, fui sozinho, deixei o teu retrato na roseira que cresce ali na beira e encantada assim cheira. Quem sabe ela te chama pra voltar pra mim. Ai, ai. Olá, eu sou o Gabriel Sater, músico aqui do Mato Grosso do Sul, criado em Campo Grande, 14 anos de carreira, lançando meu terceiro CD. Acabei de gravar a novela Meu Pedacinho de Chão, pela Rede Globo, de Benedito Rui Barbosa, com a direção de Luiz Fernando Carvalho. Comecei a me interessar, de fato, em tocar com 15 anos de idade, aqui em Campo Grande, no Colégio Dom Bosco. Queria impressionar as meninas, tocar com os amigos, participar daquelas festas, aquelas rodas de violão que tinha no colégio. E aquilo foi meu início mesmo, por hobby. Não tinha nenhum pensamento em ser profissional. Estudava demais e mexia com esporte, era atleta. Achei que ia ser tenista, mas não tive esse talento, que me acabou levando para os Estados Unidos. Fechei meus estudos por lá e durante essa época a vontade de ser músico só aumentou. E morei muito sozinho, porque naquela Nova York, neve, não tinha muitos amigos, assim, não tinha muita festa, então não tinha o que fazer, a não sei estudar. Então, naquele momento, eu realmente comecei a pensar mais seriamente em ser músico. Quando eu voltei de lá no mês de 99, comecei a estudar com meu mestre Cristiano Kotlinski, Antes disso, melhor dizendo, até com 15 anos, comecei a estudar com Paulo G, aqui em Campo Grande, e depois eu tive umas aulas também com Antônio Porto. São dois músicos da nossa região. E com o Cristiano, em 99, comecei ainda sem pensar em ser profissional, e a vontade foi aumentando. Em 2000, no final de 99, ganhei terceiro lugar num festival universitário da canção, com a música do meu parceiro Fernando André, a composição Luz do Querer, que até vinha gravar depois de 10 anos, eu vim gravá-la assim. No mesmo festival, eu fiz dois trabalhos, meu trabalho solo e trabalho com uma banda com o Léo Cavalini cantando e outros amigos. Ficamos em primeiro lugar com essa banda, melhor música, uniu duas músicas, uma música do Fernando Andréa, Entre as Pedras e os Mantras do Mar, e uma música minha, Reflexo das Águas. Fizemos uma música de 7 minutos, que ganhou melhor música, melhor música em primeiro lugar, e Noites Pantaneiras, que eu interpretei também cantando, terceiro lugar, e melhor letra, minha com o Fernando Andréa também, que é meu grande parceiro aqui, o poeta pantaneiro Fernando Andréa. No meio de 2000, realmente, eu não consegui mais fazer cursinho, não consegui me enganar, sabe, assim, de perder tempo mesmo, e quis ser feliz, sabe, eu sabia da dificuldade de viver de música, viver de arte no Brasil, mas meu pai foi muito parceiro, falou, olha meu filho, vai estudar o que você ama, não perde tempo nessa vida, faz o que você ama mesmo, que é o que importa, de fato. E graças a Deus tem uma família musical que me deu esse respaldo, de ingressar nessa vida. E é claro, vendo eles trabalharem, eu pude realmente ter uma ideia real de como é ser músico, As pessoas têm uma ideia um pouco distorcida às vezes, acham que é uma vida muito fácil e até muito glamourosa e esquecem do trabalho árduo que é diário. Então foram incessantes horas de estudo durante muitos anos para calhar no meu primeiro CD, que eu gravei em 2005, de fato. Gravei, lancei em 2006 e foi um prêmio que eu ganhei até do FIC-MS, aqui do estado, que me deu esse prêmio, que eu consegui gravar meu primeiro CD totalmente instrumental. Era uma fase que eu já vinha desenvolvendo, uma parte do meu trabalho assim, instrumental. Eu comecei, na verdade, pensando em compor, querer cantar, e quando eu conheci o Cristiano, eu melhorei muito essa parte como instrumentista. E tanto que gravei um primeiro trabalho instrumental, porque já tinha um trabalho amadurecido nessa época. E foi muito importante também minha carreira começar com disco instrumental. Várias revistas especializadas, jornais, me deram críticas maravilhosas fora do estado também,
Porque no estado as pessoas ainda têm uma ideia de que vão falar só bem de mim, não é bem assim, né? Então fora daqui receber uma crítica positiva é sempre muito bem-vinda. Eu morei numa cidade muito pequena nos Estados Unidos, 3 mil habitantes, né? Bernie, no interior de Nova York, meia hora de Albany, que é a capital de Nova York. Mas lá eu tive acesso, naquela época, a muitos CDs, né? Eu comprei muito CD, muito livro, então eu comecei a me interessar e conhecer um novo universo musical. Lá foi determinante, eu conheci o disco histórico do trio de violões com Paco de Lucia, Aldi Meola e John McLaughlin, que é um disco dos mais vendidos, né, do meio instrumental, e que aquilo mudou minha vida. Eu percebi que tinha um universo instrumental, né, com nível técnico altíssimo. E eu não tinha nenhum recurso técnico na época, nem entendimento musical para poder tocar a música daquela. Eu ficava tentando acompanhar a base, já era difícil. Eu falei, nossa, eu quero aprender a tocar esse estilo. Tanto que quando eu voltei, conheci o Cristiano, eu falei, Cristiano, eu quero tocar flamenco. Ele falou, tudo bem, mas vamos do começo, né? Vai pelo beabá para você depois começar a falar, né, melhor, vamos dizer dessa forma. E foi fundamental. E naquela época eu estava obcecado com blues, então eu tinha muito acesso a CDs que no Brasil nem tinham chegado ainda, sabe? Né? Coletâneas do Eric Clapton, Johnny Lang, que era um fenômeno da época, Stevie Ray Vaughan, que eu adorava, B.B. King, né? Jimmy Page, Led Zeppelin, que a gente conhece muito bem aqui, claro, mas lá eu tinha acesso a novos CDs, sabe? Versões ao vivo, então aquilo... Eu ficava o dia inteiro ouvindo música. Ia pro colégio, né? Eu levava uma hora, né, de ônibus para ir pro colégio, eu ficava só ouvindo música. Tanto que eu escuto algumas músicas desses CDs, né? E me remete muito àquela época, aquela paisagem, né? Porque as músicas me trazem essa memória fotográfica mesmo dos lugares, sabe? Eu escuto uma música, eu me lembro daquele local exato. Muito curioso isso. Morei 1 ano lá. Aprendi inglês, lá fui craque de bola, né? Meu pai que brinca, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então lá eu joguei bola, fui convocado para a seleção dos melhores do estado de Nova York. Então, né, tinha uma vida de atleta mesmo. Então o violão era no momento de lazer, de ter um momento mais sossegado mesmo. Vamos pensar pelo local do Pantanal em si, né? Meu pai me levou para aquele paraíso, que é um lugar onde eu consigo tocar melhor, eu consigo compor melhor. Eu costumo dizer que os meus sonhos lá são diferentes, é cristalino, é um lugar que parece que eu estou em 1500, né? Se tirar a internet e a luz elétrica, parece que eu estou em 1500, sabe? Uma vida saudável, acordo cedo, componho melhor, então me inspira muito. Claro que eu sou abençoado de ter sido criado aqui, sabe? Eu falo pro meu pai isso, porque com 3 anos de idade eu vim morar em Campo Grande com minha mãe. Né? Pais separados, minha mãe veio morar aqui e foi a melhor coisa que aconteceu, porque sendo criado aqui, eu consegui absorver toda essa influência que a nossa boa música regional tem, né? De fronteira. A nossa música caipira regional é totalmente impregnada dessa cultura fronteiriça mesmo, né? Dos ritmos que eu também bebo diretamente nas minhas composições. Nesse disco, por exemplo, meu último disco, Indomável, um disco mais pop até em alguns elementos, e eu uni, né, desde o meu primeiro CD cantado, na verdade, eu já usava os ritmos, mas com uma roupagem um pouco mais moderna, e continuei fazendo isso. E é o que eu costumo fazer, de uma forma não muito, uma forma muito intuitiva, sem pensar muito, vou fazer uma fusão assim, assado, sabe? Não, eu procuro deixar isso de lado e deixar que a emoção fale mais alto, porque acho que você conecta muito mais com o público quando você faz uma música com emoção, com coração e com a mensagem, né, além de algum entretenimento meramente assim rápido. Dentro da minha família já tem várias referências também, além do meu pai. Meu tio Rodrigo é um grande compositor, instrumentista, né, cantor. Minha tia Gisele Satter tem uma das vozes que eu mais gosto nessa vida mesmo. Não por ser minha tia, né, admiro demais o trabalho dela. E o Cristiano Kotlinski, que, né, é meu grande mestre, não por ser mestre, por ter uma musicalidade assim, muito aguçada, uma pessoa que tem uma parte técnica muito evoluída, né, como poucos que eu conheço, só que não deixa isso afetar a sua musicalidade. Então ele sempre foi uma referência para mim nesse sentido também. Fora de casa, né, nesse ambiente de casa, quando eu conheci o Yamandu Costa em 99 também, foi vital para o meu começo como instrumentista e como músico, porque eu percebi que existia um universo além do que eu conhecia em casa. Não tinha muito acesso, meu avô mostrava muito samba, MPB em geral, né? Minha mãe também, muito MPB em casa, mas o lado do choro instrumental, Garoto,
Dilermando, Pixinguinha, eu comecei vendo Diamandu. Então me deu um start assim, que eu pensei, falei, nossa, tem um mundo além do que eu imagino. Tanto que comecei a estudar choro para ter esse vocabulário. Nunca pensei em ser um chorão assim, mas sim em ter elementos e ter vocabulário mesmo, como músico, né? Então, violonistas como Rafael Rabelo, Rudinini Flores da Escola Argentina Moderna, Paco de Lucia e Vicente Amigo do Flamenco, são instrumentistas, né? Da MPB, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Clube da Esquina em geral também, Beto Guedes, Lô Borges, Tavinho Moura, Wagner Tiso. Toda essa escola do Clube da Esquina sempre me influenciou demais. Sempre tirei, gostei. Eu achava que tinha muito a ver com a nossa musicalidade aqui. Por conta do ritmo também ternário, do 6x8, mas eles tocam de uma maneira diferente. E com certeza estou esquecendo de alguém, mas não posso deixar de falar da nossa boa música regional, né, os pioneiros, né, Deli Delinha, Mamãe Mambaí, Bete Betinha, Dino Rocha, Zé Correia, e é claro a geração seguinte de Paulo Simões, Guilherme Rondon, meu pai, família Espínola inteira, toquei com eles. Então, todo mundo que eu toquei, eu acabei absorvendo essa influência mesmo musical. Acredito que quando você toca a obra de alguém, isso te influencia diretamente. É meu ídolo, é minha referência, mas eu sou fã do trabalho dele. Então eu tento separar um pouco, e é meu pai. Então eu separo também todo esse lado de admiração e tento às vezes ver com um olho um pouco crítico e dar um feedback pro pai e falar, pai, quero ver aquela música no show. Pô, pai, quero ver um disco novo, sabe? Então eu tenho esse lado fã com meu pai também e tá sempre, de uma certa maneira, espetando meu pai para ver novos projetos, novas composições, novas parcerias, né? Eu sou um fanático pelo trabalho dele. E agora quero elevar isso às últimas consequências em tocar toda a obra dele. Já toco muita coisa, né? Mas agora eu percebi que eu quero tocar a obra inteira do meu pai, saber isso de cor mesmo, sabe? Todas as letras. Depois da novela eu fiquei com esse pensamento na minha cabeça. Eu quero dominar mais ainda a obra do meu pai, que acho que é uma obrigação que eu tenho com minha família, e porque isso é minha escola também. E um prêmio que foi muito importante na minha carreira foi o prêmio Pixinguinha Produção, porque eu tinha voltado para o Mato Grosso do Sul, estava morando em Maracaju, na Serra de Maracaju, ficava entre lá e Pantanal, nas fazendas do meu pai, e fazendo shows também. No momento que eu precisava gravar meu primeiro CD cantado, e com dificuldade para gravar, porque gravar hoje em dia é muito caro, as gravadoras, né, estão com uma dificuldade também imensa em apoiar qualquer projeto. Eu e o Marcos Assunção fomos selecionados, né, 2 colocados aqui por Mato Grosso do Sul. Esse prêmio me levou de volta para São Paulo, né? Me deu condições de gravar um disco lá de uma maneira super arrojada, com a produção do Leandro Aguiari, que produziu meu primeiro disco também, e meu último disco agora, meu mais recente CD, Indomável. Então a Essência do Amanhecer foi graças a esse prêmio super importante da Funarte, que me levou de volta para São Paulo e me fez até abandonar a fazenda, né? Não pude conciliar mais a fazenda e os shows, não deu mais tempo mesmo. E, né, foi um CD autoral, onde eu mostrei esse lado como cantor também, como compositor. Teve ótimas críticas desse CD também, levei para vários lugares, inclusive participei, como até prêmio, né, eu vejo isso aí, da Virada Cultural Paulista, que é super difícil de entrar. E entrei, fiz um show em Franca, que foi lotado o teatro em Franca com esse CD, e graças a esse show me convidaram para fazer 6 eventos nesse mesmo ano, que se não me engano foi o único artista masculino que fez tantos shows pela Virada Cultural naquele ano. Então, na Essência do Amanhecer foi mais um presente, né? Através do prêmio, eu consegui fazer inúmeros trabalhos com esse show. A Essência do Amanhecer tem várias mensagens, porque cada música carrega uma mensagem. Tem uma parceria minha com Paulo Simões que fala justamente disso, né? O refrão fala, o que você quer ouvir, o que te satisfaz, o que você quer ouvir, a pessoa que está ouvindo, sabe? E é uma felicidade muito grande compor com o Simões, que é parceiro do meu pai, sempre foi um tiozão para mim, uma pessoa muito querida, né? Adorava ver o Simões compor, é um mestre nas palavras, né? Na arte de compor. Ele com meu pai, era lindo de ver os dois trabalhando, isso me influenciou muito também. Então fazer músicas com ele, com o Fernando D'Andrea, com o Daniel Rondon, filho do grande Guilherme Rondon, que é meu grande parceiro também, Daniel, sabe, assina várias composições, Além das Fronteiras, que fala justamente desse sentimento de rasgar esse destino e além dos limites geográficos que a gente vive. E Luz do Querer, que já é uma canção apaixonada, que também foi muito bem recebida no CD. Recuerdos, que é uma composição instrumental, que eu fiz um domingo triste lá em São Paulo, sozinho, sabe? Com saudade dos domingos festivos aqui, que eu me juntava com meus amigos, fazer churrasco, tocar violão, cantar, né? Aquele sol brilhando, né? Aqui em Campo Grande. Enfim, como diz o pantaneiro aqui, fazer uma moagem, né?
É a palavra que ninguém conhece fora daqui, parece. Então, foi muito importante levar essas mensagens, né, e esse novo momento da minha carreira mesmo, né, com novos compositores. Dele Giovanni também, que assina comigo uma composição muito forte, que é Em Cada Diferença, que fala justamente né, dessa... que importa, nada importa, né? Se você se veste de uma maneira, você acredita, tem uma crença né, em outras coisas do que eu penso, sabe? Então tem várias mensagens, cada música tem uma mensagem mesmo, né? Chuvas de Janeiro, que foi uma música inspirada nas férias que eu tenho no Pantanal, que é aquelas águas, né, que vêm encher o rio que me renovam. Na roseira que cresce ali na beira e encantada assim cheira. Quem sabe ela te chama pra voltar pra mim. Ai, ai. Foi um presente de Deus, né? Eu costumo dizer. Eu não sabia quem tinha me indicado, né, para esse papel. E depois que eu estava na novela, numa festa, né, de aniversário de alguma foi da Juliana Paz, que eu encontrei o Nando Rodrigues, né, o Nando Bastos, aqui, ator aqui do MS, e ele comentou que ele tinha me indicado. E realmente, né, a produção confirmou isso, que quando perguntaram do nome, queria um violeiro, uma amiga dele lá em comum, tô precisando de um violeiro para um papel, mas tem que ser um violeiro novo, tudo. E aí, na época, eu nem tocava viola ainda, né, mas falou, olha, o Gabriel tem um trabalho muito interessante e tal, e foram atrás de mim. Só que na época eu não sabia que tinha sido ele, depois que eu descobri. Então, olha como é que é, né, uma indicação de um querido aqui do nosso estado. Quero agradecer ao Nando mais uma vez. Já cansei de agradecer ele várias vezes, mas não me canso de agradecer porque foi um presente da minha vida. Primeiramente por participar de uma novela de Benedito Rui Barbosa, que é um autor que eu sou fã, né, por causa de Pantanal que eu assistia, né, quando era pequeno, quando meu pai, Vi Renascer, Rei do Gado, enfim, um autor, né, que é uma lenda viva mesmo, né. Quando eu cheguei para o primeiro ensaio, eles fizeram um barracão de ensaio, pra gente, né, um barracão é uma palavra bem rústica, né, mas é um barracão super bacana de ensaio, cabia todo o elenco lá, a gente passava 6 a 8 horas por dia trabalhando em prol da novela, com diversas aulas, né. Então a novela foi um presente, foi uma experiência única na minha vida, sou muito grato mesmo. Acho que até hoje agradeço todo dia a Deus, porque poder conhecer pessoas que eu conheci lá e ver Irandir dos Santos trabalhar, Rodrigo Lombardi, Fagundes, Osmar Prado, Emiliano Queiroz, que é uma lenda viva também, sabe, Ricardo Blá, Flávio Baurac, todo mundo, né, Inês Peixoto, Teodabara, são atores né, do mais alto nível, né, teatral, do cinema, enfim, da TV. Então foram pessoas que me acolheram, sabe, curtiu minha música, a gente cantava muito junto nos bastidores. Então eu falo demais até desse projeto porque me dá muita saudade, sabe? Quando acabou a novela, nunca tinha passado um sentimento tão esquisito de felicidade pelo trabalho bem feito, assim, né, pela repercussão que causou a novela, primeiramente, né, e claro, o Viramundo também foi um presente para mim, porque foi um personagem, caiu como uma luva, né, pude aprender a tocar viola, toquei minhas músicas, uma das músicas eu até fiz para a novela, que foi Cabelos de Fogo, vou tocar para vocês depois, que eu fiz justamente para a novela. Foi muito curioso, porque eu fui conversar com o Luiz no dia que conheci ele, foi no dia do aniversário do meu pai, estava tendo uma festa na casa do meu pai, eu estava indo para a festa, aí a produção me ligou se eu poderia conhecer o Luiz naquele dia. E estava indo Renato Teixeira, Sérgio Reis, Vitor e Léo, tudo para casa do meu pai naquele dia. Eu estava louco para levar a viola e ficar tocando a noite inteira, né, com esses grandes amigos do meu pai. E aí eu falei, pai, me perdoa, mas eu tenho que ir lá conhecer o Luiz. Eu quero ir lá conversar com ele. Ele falou, vai, meu filho, tudo bem, eu entendo, né? E no mesmo dia ele me convidou para fazer o Viramundo e me mostrou a Milita, que era uma ruivinha que seria meu par romântico da novela, que foi interpretada pela Cynthia Dicker, né, modelo mega supermodel international, atriz, um amor de pessoa também. E eu peguei a foto dela no mesmo dia, mandei pro Sá, falei, Sá, preciso fazer uma música, né, para essa ruiva aqui, uma serenata para ela e tal. E assim nasceu Cabelos de Fogo, que o diretor adorou, entrou, né, eu consegui tocar. A trilha já estava fechada na época já da novela, né, porque tinha uma trilha internacional e nacional, mas a nacional era toda feita orquestrada, né, com os temas de cada personagem. Então, mas eles deixaram eu tocar minhas músicas na novela, no caso Cabelos de Fogo e depois Lembranças Demais. Foram várias aulas, desde aulas de canto, sensibilização, dança, prosódia, também essa parte do sotaque, né, porque uma novela não tinha, era uma fábula, mas se passava na 1920, né, era o tempo que eles nos passaram para a gente ter essa concepção da prosódia. Então eu comecei, falei, né,
para a família. Falei, gente, me perdoe, mas eu tenho que falar em casa todo dia dessa maneira para eu pegar esse tom mais grave. Então foi um aprendizado também. As aulas de canto foram maravilhosas para isso. E então esses profissionais foram essenciais no meu desenvolvimento como ator. E vendo o pessoal trabalhar, você aprende muito, sabe? Eu acredito como um músico mesmo. Eu já observava muito como o Cristiano trabalhava, como meus grandes amigos músicos trabalhavam. Porque é isso que você vê a receita do bolo de como você vai render e atingir resultados. Acho que é isso que é o pulo do gato, né? De uma certa maneira, né? O mais interessante foi que eu não tive um dia de descanso, de novembro a abril, por conta do meu novo CD. Estava na metade do CD, tinha aprovado um projeto, né? Na metade do disco surge o convite da novela. Então minha vida, eu realmente sumi de tudo, de todos, da família, dos amigos, de internet, né? Entrei num casulo de trabalho, onde eu trabalhava a semana inteira na Globo e finais de semana eu ia gravar o disco. Então não parei um dia de novembro a abril. Acho que depois que passar essa série de lançamentos do novo disco, assim, né, novo CD, eu vou precisar tirar umas férias, porque eu estou bem cansado até hoje. Me sinto outro artista depois da novela, sabe? Foi fundamental esse trabalho na minha carreira e com certeza surgiram outros convites. Assim, quero muito fazer um filme um dia, tenho essa vontade de fazer um filme, porque é um tempo um pouco mais tranquilo, né? Tem um preparo um pouco mais desacelerado mesmo. Então, quero fazer. Cada música tem uma história peculiar por conta do momento que eu estou vivendo, da viagem que eu fiz, né, ou de uma temática que a gente escolheu. Tem uma que virou minha xodó agora, que é a Eletricidade. Eu gosto de falar o nome das músicas, gente, porque o pessoal adora copiar nome de música, né? Adora já plagiar alguma coisa, então já fica sacramentado aqui, né? E registrado aqui na TV que já fiz na Eletricidade. Brincando em relação ao nome, né, claro, mas é uma temática que eu fiz com o Sá. Falei, Sá, eu vejo música de amor, mas eu nunca vi uma música de amor assim. Claro que já deve ter sido feita, mas eu não lembrava uma temática de um casal cantando um para o outro, sabe? Porque você vê muita música de amor sofrido, né? O amor querendo conquistar alguém. Se bem que o amor tem várias formas de ser explorada, mas dessa forma eu não lembrava. E aí fizemos Eletricidade, que é uma música que tem me tocado profundamente. E agora no final do ano já começa, né, a fase de pré-produção do meu novo CD. DVD, eu tô louco para gravar um DVD, mas é um custo muito alto, então eu ainda não consegui me organizar, eu e minha empresa, para realmente fazer um DVD, porque com um DVD eu consigo gravar, pelo menos o projeto que a gente fez, eu consigo gravar uns 6 discos. Então, é assustador, né, o valor assim, então ainda eu não me, assim, eu quero gravar o DVD, espero que seja em breve, mas eu não consegui um apoio para conseguir gravar o DVD ainda. O futuro agora, eu tenho até o nome do meu novo disco, acho que eu vou dizer também, para ninguém roubar meu nome, né, nome do meu disco, né, gente, acho que é interessante falar isso. Que as pessoas daqui a pouco vão pegar meu nome do meu disco, que eu vou ficar muito chateado com isso. Então, e tem tudo a ver com a nossa terra, né? Que vai se chamar Rio Negro, meu novo disco. Já tem o repertório definido. E é claro, o momento agora é de lançar o Indomável no Brasil inteiro. O CD tá novíssimo, né? Vou trazer para Campo Grande porque quando estava fazendo a novela eu quis muito trazer esse show para cá, sabe? Campo Grande é minha terra de criação, né? Minha terra amada. E embora se não fosse a iniciativa privada e a empresa Mall Eventos, eu não teria nem conseguido trazer o show para cá. Gente, dia 19 de setembro, às 20 horas, no Palácio Popular da Cultura, imperdível, né? O meu show indomável. Não toquei esse show aqui ainda, então exclusivo em Campo Grande, sabe? Feito para vocês. Se vocês não puderem assistir esse show lá, vou ficar imensamente chateado com vocês, hein? Não, brincadeira, mas, sem, né, tirando brincadeira, falando sério, conto com a presença de vocês, porque o show foi feito para o público de Campo Grande e do estado. A gente sempre tem tanta história guardada no coração, coisas que não vão embora, ou sombras de uma recordação. Algum lugar nas curvas da vida, onde o amor perdido ficou. Palavras de uma voz tão querida, e nem mesmo o tempo apagou. A vida é viver no presente, não dá pra correr na frente ou ficar pra trás. Mas é que a memória da gente
guarda lembranças de mar.